Tier list dos candidatos ao Golden Boy. Pra quem não tá ligado, o Golden Boy é como se fosse, muito entre aspas, a bola de ouro sub-21. A gente tem que botar aqui os caras em o Golden Boy, que é no máximo 1, né? Quem a gente botaria como vencedor. Quem que já é craque, quem que tem muito potencial, quem não é nada demais e quem que, no caso, eu não conheço bastante, porque de repente é um jovem que não tá jogando muito, né? Então a gente vai começar aqui, eu vou dar meu pitaco junto com o Yuri aí pra gente ver se a gente coloca cada jogador no seu lugar. Então vamos lá, o primeiro da lista é o Nico, o jovem que surgiu muito bem aí junto com o Gavi, com o Pedro lá no Barcelona e que nessa temporada tem emprestado para o Valência, né? Ele é um cara que pode jogar ali de segundo volante, de volante, tem uma altura boa, se não me engano ele tem quase 1,90, né? O Nico aí. E no momento não tá participando do Barça porque tá emprestado. E aí como é que tu vê o futebol dele, Yuri? Quando ele surgiu ali ainda com o Ronald Koeman, né, no Barcelona junto com o Gavi, ele até que começou muito bem, né? Meio campista forte, com boa estatura, com bom poder de marcação, boa movimentação. E depois teve uma queda, assim, vertiginosa. Caiu demais de rendimento, tanto que acabou sendo cedido aí pro Valência. Não sei se eu colocaria ele no... Tem muito potencial, assim, não é nada demais. Acho que ele fica meio que entre Uma categoria as duas, entre as duas, assim, deveria ter aqui, né? Pode ficar à vontade pra decidir aí. Tá, eu vou colocar o Nico no não é nada demais, porque tem muito potencial, é como se assim, ele tem potencial pra ser um craque, né? Eu acho que o Nico vai ser um bom jogador, mas talvez não seja tudo aquilo, talvez não seja igual o companheiro dele, que é o Pedro, que é um negócio de outro planeta na minha modesta opinião. Né? Mas ele é muito jovem ainda, muito jovem, então ele ainda pode ter um desempenho muito bom na sua carreira, mas talvez se tivesse uma categoria entre tem muito potencial e não é nada demais, eu botaria ele ali. Isso. O próximo é o Zalewski, aqui da Roma, né, que eu não vou nem mentir, eu não conheço bastante, eu não conheço o futebol desse cara, não vi ele jogar. O próximo é o Gravenberch, que surgiu muito bem no Ajax, alguns chegaram a comparar ele com o Pogba, e agora está lá no Bayern de Munique, não tem jogado tanto quanto se poderia imaginar, né, mas o cara, na minha opinião, tem um potencial muito grande. Eu colocaria aqui porque eu vejo valências nele muito positivas, ele é um meio campista que tem força, ele sabe sair jogando, ele tem drible, né, também tem uma chegada boa assim perto da área, saca? Com aquele cara que vai chutar de fora da área. Então, pra mim ele tem muito potencial, tu concorda? Bom, a gente segue pro próximo então, que é o Musiala, né? O Musiala, na minha modesta opinião, já acho que ele tá tendo a temporada de explosão dele. Ele já não pode mais ser considerado uma grande promessa e já um jogador, não diria 100% formado, porque todo jovem tem muito potencial pra evoluir. Todo jovem que se manter aberto a tentar melhorar o seu jogo vai acabar melhorando. Então, eu diria que ele já é craque no sentido de que já tá pronto, tá? Não necessariamente ele é um craque absurdo, mas ele já tá pronto, já tá jogando muito bem, já é titular do Bayern de Munique na maior parte das vezes e também da seleção alemã, a gente espera que ele vai jogar bastante aí, principalmente na Copa do Mundo agora. Então eu botaria assim, o já é craque como assim, ele já tá pronto, né? Obviamente pode melhorar, mas talvez não seria o meu bola de ouro, mesmo que ele esteja, meu Golden Boy, mesmo que ele esteja fazendo uma temporada brutal. O que tu diria? É porque assim, o termo, às vezes tem muita gente que fala que o termo craque anda banalizado, mas a gente tá usando mais aqui em questão de dizer que ele é craque nessa população aqui, dentre esses jogadores aqui. Entre esses aqui, ele é considerado craque, assim. Exato, o Musiala, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores jovens do planeta. É um cara muitíssimo decisivo, não só com assistência, como também com gol. Faz gol de fora da área, dribla muito bem. Eu acho que é um cara que ele tem potencial para ser um dos meio atacantes mais completos dessa década que a gente tá vivendo aqui no futebol. E agora a gente segue para o Ansu Fati, que olha, esse aqui quando surgiu, ele tinha um potencial estratosférico. Ele chegava e quando entrava fazia loucuras nos jogos aí, fazia muito gol, fazia momentos de mágica. Só que a gente sabe que o Ansu Fati teve muito problema com lesão, E aí, mais recentemente, ele acabou sendo, assim, caiu um pouco no desgosto popular, né, cara? Muitas pessoas aí, inclusive torcedores do Barcelona, começaram a chamar o Ansu Fati, adivinha? De Ansu Bagre, né? Então, Bagre é a palavra do momento, com certeza, no futebol. Então, o Ansu Fati, pra muita gente, não é mais aquela coisa toda. Eu ainda acho que ele tem muito potencial. Infelizmente é um jovem que teve bastante do seu desenvolvimento atrapalhado por lesões. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias seguidas que nunca deixaram ele ter uma consistência. Ele nunca conseguiu fazer 6 meses seguidos jogando sem nenhum problema físico, né? Então acredito que a gente ainda vai ver o melhor do Ansu Fati. Inclusive ontem no El Clássico, o guri muito jovenzinho partiu pra cima do Valverde, que vem sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo.
e deixou o Valverde no chão. Beleza? Fez uma arrancada brutal ali pra jogada que acabou não contando assistência pra ele, creio eu, mas foi a jogada que deu no gol do Ferran Torres, né? E é um cara com uma velocidade absurda, cara. A explosão do Ansu Fati é uma coisa, assim, fenomenal. É papo de Kylian Mbappé, sabe? Mas eu acho que se o Ansu Fati conseguisse não se lesionar, conseguisse se manter em forma ali jogando, hoje ele seria titular absoluto do Barcelona e seria um dos melhores pontos do futebol europeu. Mas não tem como cravar ele como craque, sendo que é um cara que não consegue ter uma constância. Então eu acho que ainda tem muito potencial. Eu acho que não é qualquer um que assume a camisa 10 do Barcelona depois do Messi, né? Eles não simplesmente deram pra ele porque sim, deram porque o cara realmente tem alguma coisa ali nele, mas hoje não dá pra colocar ele como jogador já pronto. E também é bom sempre lembrar que ele tem apenas, vai fazer 20 anos agora no final do mês, tá? É muito jovem, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, cara. A internet hoje em dia, mano, é assim, se o cara errou um gol, pronto, é bagre, né? Aí se o cara fez 3 jogos ruins, o cara pode ter 17 anos, o cara já fala, não, flopou. Tem que ter muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, o guri é muito jovem. A gente tem que dar mais tempo ao tempo pra ver até onde que ele vai parar. O próximo da lista agora é o Miretti da Juventus, que é um jogador com muita classe ali no meio campo, assim, um camarada que tem bastante controle de bola, sabe driblar, apesar de ser um cara maiorzinho, não sei qual que é a altura dele, mas eu tenho a impressão que ele é meio alto. E vem ganhando minutos nessa temporada pela primeira vez, né, vem jogando no time da Juventus, chegou até a ser titular num jogo recente aí. E eu confesso que eu não conhecia bastante dele pra falar muito, mas eu dei uma pesquisada boa antes da live aqui, e me parece que ele tem bastante potencial. Eu vi nele, assim, um jogador que parece ter um pouquinho de mágica, assim, no seu jogo, sabe, cara? Aquele controle de bola mais diferenciado. Mas como eu não vi ele jogar e tal, eu botaria que eu não conheço bastante. Eu realmente vi bons lances dele, né? Ele é um cara muito comentado pelo pessoal que acompanha futebol de base. Uhum. Tem um bom portfólio, digamos assim, mas queira ou não queira, a gente tem que ver mais dele no futebol principal, né? No futebol profissional, para poder dizer se o cara tem muito potencial, se o cara tá pronto, se não é nada demais, e eu acho que ele ainda falta essa minutagem a mais. O próximo aqui é o Matistel, é um ponta ou segundo atacante, ou atacante francês, que foi aí muito jovem pro Bayern de Munique, né, tá com 17 anos ainda, e cara, ele vem ganhando mais tempo de jogo do que a gente poderia imaginar, né? Eu achava que ele ia ser um cara mais pro futuro, mas o Bayern de Munique já tem botado o cara pra jogar, ele marcou um gol, se não me engano ele quebrou algum recorde, Yuri, tenta me lembrar, eu acho que foi o jogador mais jovem na história do Bayern de Munique a fazer um gol na Bundesliga, algo assim, quebrando o recorde que era do Musiala. Exatamente. E assim, eu vi um pouco desse cara jogar já, e também pesquisei bastante pra aquele nosso vídeo que a gente fez de jogadores com potencial, e me parece que ele tem muita coisa que ele tá meio cru ainda, sabe? Aquele cara que tem muito... Ele é um diamante cheio das arestas ainda que precisa ser polido. Ele tem coisa assim que... Tipo assim, na hora de passar, tomar decisão, o drible dele nem sempre é o melhor e tal, mas ele tem algumas coisas muito especiais, que ele tem uma arrancada muito boa, ele tem um físico muito bom, parece ter um faro de gol interessante também. Eu colocaria aqui como tem muito potencial, lembrando que ele é absurdamente jovem, né? Se não me engano, ele tá com 17 anos ainda, mais de meio ano pra ele completar 18. Então é absurdo, já vem ganhando minutos no Bayern de Munique nas competições grandes aí, tava jogando Bundesliga ontem, por exemplo, né? Então, o que tu acha dele? A gente é suspeito pra falar sobre ele, né? Porque a gente pesquisou sobre ele pra colocar num vídeo muito especial do Eurofoot. Não sei se o pessoal geral já viu aí, mas se vocês ainda não viram, vale dar uma pesquisada aí, que é 10 futuras estrelas do futebol mundial. A gente pesquisou 10 garotos ali com muito potencial e o Matistel é um deles. Ele, assim, cara, não é fácil você chegar num clube do tamanho do Bayern de Munique e já tá tendo tantas oportunidades que nem ele tá tendo, né? Uhum. Geralmente o jogador como ele, quando chega nessa idade, vindo de fora, porque assim, uma coisa é o cara que é da base e muitas oportunidades, porque ele meio que já tem uma boa vontade, né? Mas você vindo de fora, chegar e tendo tantas oportunidades que nem ele tá tendo, correspondendo de certa forma, não vai ser titular, não vai ser decisivo o tempo inteiro, mas pelo que eu vi dele, com certeza eu coloquei ele com um potencial enorme. E aqui temos o jovem Jude Bellingham. O Bellingham que já é titular e peça fundamental do Borussia Dortmund, que às vezes vai bem, às vezes decepciona. E também na seleção da Inglaterra, se o Southgate não botar esse cara pra jogar como titular na Copa do Mundo, ele é completamente maluco. E pra mim, minha modesta opinião, talvez não seja quem vai ganhar o Golden Boy. Mas eu tô fazendo aqui de acordo com a minha visão de jogo, tá? Com a minha visão, não de que eu acho que vai acontecer. Pra mim, Jude Bellingham, melhor sub-21 do planeta neste momento. Eu colocaria ele como vencedor
do Golden Boy aqui. Só queria fazer uma pequena diferenciação, que tem o troféu Copa, agora que é os mesmos criadores e organizadores da Bola de Ouro estão entregando agora o Copa, que é como se fosse um Golden Boy, só que é outra premiação. E nesse Copa, parece que vazou a informação de que o Gavi ganhou. Não é do Golden Boy, é do Copa, que é outra premiação, beleza? Então assim, pra mim, vencedor do Golden Boy, eu entregaria o prêmio pro Bellingham. Eu acompanho aí na sua opinião, porque o Bellingham, cara, ele é muito bom de bola, ele é muito craque, assim, e é assustador, como ele é jovem, e você vê ele jogar, você não acha que ele é um jogador tão jovem, né? Porque ele é um cara muito inteligente, é um cara que tem muita noção de posicionamento, que tem uma visão de jogo absurda, muito controle de bola, não é à toa que ele tá no Borussia Dortmund há não muito tempo, mas parece que ele já meio que comanda o time ali, sabe? Não à toa ele jogou como capitão aí recentemente. Então, assim, com 19 anos, vale lembrar, hein? Exato, pra mim é um cracaço de bola, um jogadoraço, e no ano que vem com certeza vai ser uma das maiores vendas da história do futebol, porque o Borussia Dortmund não vai vender barato e também não vai conseguir segurar ele. Não, e o Bellingham, o que me surpreende às vezes dele é que, tipo assim, eu consigo ver ele claramente jogando de segundo volante. Se ele quiser jogar mais pra frente como uma espécie de meia atacante, consigo ver. Se algum treinador um dia chegar e precisar botar ele na meia direita, ponta direita ou ponta esquerda, eu tenho certeza que ele iria bem. E ele também jogaria de segundo atacante, tranquilo. Então ele é um cara que ele tem muitas qualidades ofensivas ali e que, na minha opinião, poderia ser muito versátil, assim, poderia jogar em diferentes posições, né? Então ele é fantástico, cara. Eu acho que o jogador que tá prontíssimo, não é uma promessa, é uma realidade, né? Nessa temporada tem gol em todos os jogos da Champions League, titular do Borussia Dortmund e capitão até em jogo aí, é realmente uma sensação do futebol mundial, né? Agora a gente vem para o Nuno Mendes, lateral esquerdo do PSG, que, cara, na minha modesta opinião, eu vou colocar aqui como já é craque. Talvez seja uma banalização da palavra craque, mas o que eu quero dizer com isso é que já é um jogador pronto. Obviamente pode melhorar, como todo jovem, mas já é um jogador que tá pronto. É um jogador que, se não tá com problema físico, não tá lesionado, já é titular do PSG. Agora na seleção de Portugal parece estar tendo uma pequena disputa lá pela vaga, mas acredito que é um lateral já pronto. Ele tem bastante potencial defensivo ali, né? Ele tem bastante força física, consegue ir pra frente, consegue driblar. É um jogador bem interessante que não me parece que é uma coisa pro futuro, já é realidade agora, né? Eu não acompanhava tanto antes, e ele é um cara com poder de drible muito acima da média para um jogador da posição dele, né? Quando você compara, por exemplo, com o Hakimi é mais aquele cara de dar o tapa na frente e ganhar, né, na velocidade. Exato, correria. O Nuno Mendes não. O Nuno Mendes é um cara que tem muito recurso para driblar em espaço curto ali. Então acho que também já é um jogador pronto. Não atua titular do PSG desde a temporada passada. Agora a gente vai pro próximo, que é o Scalvini. Confesso que eu não conheço esse cidadão. Fui dar uma procurada bem de leve e aí fiquei sabendo que ele é zagueiro, né? Mas é tudo que eu sei dele. Eu preferi não dar opinião, porque senão eu vou falar besteira. Não sei quem é o jogador, né? Não tenho o que falar. Agora o próximo da lista então é o ADM. O ADM é um jogador que eu venho acompanhando já há bastante tempo. E eu acho que, cara, ele tem um potencial absurdo. Nesse começo de temporada, inclusive, a gente escolheu ele pra ser o jogador observado no Clube dos Olheiros, lá em agosto. Acabou não dando certo porque ele lesionou. E aí, assim, acabou perdendo espaço no elenco ali. E também ele vem jogando de uma maneira que não me agrada, que é aberto pela direita, como se fosse um meia-direita, né? Ontem o ADM tava lá marcando como se fosse um lateral direito na defesa. Eu preferia ver ele jogando ali como um segundo atacante, como um atacante mais solto na frente, sabe? Eu não queria ver ele tão preso de lado, tão longe do gol e com tanta tarefa defensiva. Eu tô achando que ele tá sendo capado lá no Borussia Dortmund, né? Mas enfim, é um cara que fazia muitos gols jogando lá pelo RB Salzburg e pra mim tem um potencial, assim, gigantesco mesmo. Infelizmente o começo de temporada dele não foi aquilo tudo, né? Lesões e banco, mas acredito que também ele é muito jovem e pode melhorar bastante. Se daria certo ou não, a gente talvez nunca saiba, mas eu gostaria de ver tentar uma tentativa de dupla de ataque ADM e Moukoko. Acho que seria muito interessante, dois jovens com muita habilidade, muita velocidade, muita movimentação, né? Poderia causar um estrago aí, mas enfim, não parece que vai ser o que vai ser tentado aí pelo nosso querido Terzic, né? O técnico do Borussia Dortmund aí. Agora o próximo a gente vai para um dos jogadores que tem mais gerado polêmica recentemente, que é o Gavi. Vazou, parece que ele vai ser o vencedor do troféu Copa, né, que é a premiação pro melhor jovem aí, dado pela France Football, os organizadores da Bola de Ouro, mas pro Golden Boy, eu não sei onde é que você colocaria ele, cara. Eu acho que
Ele tem um potencial absurdo, absurdo, só que recentemente tem tido alguns momentos aí menos bons e a galera já está chamando ele de adivinha de quê? Adivinha de quê? Bagre, né? Bagre. Então, eu botaria que ele tem muito potencial, lembrando que o Gavi também é um jogador muito jovem, ele começou a jogar no Barcelona como titular com 17 anos, e no momento ele tem 18 anos recém-completados, e tem cara de pau que vem dizer, ah não, flopou, o cara acabou de fazer 18 anos, meu amigo. Tem jogador que nem chega no profissional antes dos 20, né? Pô, caraca, mano, tem um pouco de paciência nessa vida, irmão. Que isso, cara? Não, o Gavi pra mim tem muito potencial, e talvez não esteja na melhor das fases aí, mas o Barcelona também tá aquela coisa, né? Tava bem na La Liga, agora já não tá mais tão bem, já foi mal na Champions League, então tá sob muito escrutínio, sob muitas críticas, e o Gavi tá sendo um dos que a galera tá pegando pra Judas aí, né? O que tu acha? Eu acho que o Gavi, ele sofre claramente da questão do 8 ou 80, por ele ser jogador do Barcelona, porque o Barcelona tem toda aquela mística de La Masia, de revelar craques, e acaba que quando um cara sobe de La Masia e vai bem, ele tanto pode ser alçado a patamares absurdos que ele não tá, quanto que se ele passar por um momento ruim, vão jogar ele lá no nível Bojan, já pegando aqui o pior exemplo possível. E eu acho que o Gavi é muito bom de bola, assim, pra idade que esse cara surgiu, pra ser titular do Barcelona como ele chegou. Hoje em dia ele não é mais titular absoluto, né? Mas ele já chegou a ter uma sequência muito grande de jogos como titular do Barcelona. Ser convocado pra Espanha, hoje ele é um jogador figurinha carimbada da Espanha. E assim, você nessa idade, você completando 18 anos, você já tá indo pra uma Copa do Mundo, meu irmão. Não tem como um cara desse não ter muito potencial, sabe? Ele também não seria o meu vencedor do Golden Boy ou do Troféu Copa, mas pra mim é um cara que tem muitíssimo potencial. O próximo aqui é o Gnonto, é mais um camarada que eu não conheço bastante, mas se eu fosse colocar ele em algum lugar, talvez eu colocaria no Não É Nada Demais. Eu dei uma pesquisada sobre ele aí, já tinha sido, se eu não me engano, ele recentemente foi o jogador mais jovem da história a marcar um gol pela seleção italiana, né? Ele é um jogador que ele tem bastante mobilidade, ele me lembrou assim, eu quero até ver qual que é a altura dele, porque ele não me pareceu muito alto, né? Ele tem 1,65 m, sabia, velho. Sabia. Ele me lembrou muito a movimentação do Agüero, saca assim? De um cara mais jovem, mais baixo, e que não é aquele centroavante que vai ficar parado, ele consegue muito se movimentar e cai pras pontas e tal, e tem muita velocidade também. Mas assim, eu não vi ele jogar assim, acompanhei partidas dele, então eu vou preferir não falar, mas eu colocaria assim, não é nada demais, porque eu acho que me pareceu que é um atacante que talvez tenham outros aí, mais ou menos do mesmo estilo, e não sei se ele é aquilo tudo, não. Agora vamos para o Camavinga. O Camavinga é um jogador que vem já ganhando bastante espaço no Real Madrid cada vez mais, né? E que antes dele ir pro Real, a gente botava ele, pelo menos eu, colocava ele com um potencial, assim, estratosférico. Parecia um camarada com capacidade de ser craque no futuro. Ele tem muita velocidade, muita mobilidade no meio campo, marca legal, chega bem na frente, né? E apesar de a gente estar vendo uma consolidação maior do Tchouaméni no meio campo do Real Madrid, antes do Camavinga, o Camavinga também tem jogado bem, e eu não sei, talvez pra mim ele estaria entre o já é craque, no sentido de já tá pronto, né, e tem muito potencial, talvez ele estaria por aqui assim, mas como ele não se firmou como um jogador titular ainda, eu acho que talvez eu coloque ele aqui assim no tem muito potencial, sabe, cara, porque se a gente for comparar com o Nuno Mendes e Musiala, por exemplo, são já titulares de grandes clubes europeus, né, e o Camavinga ainda não. Por mim, eu colocaria ele já no craque, porque é um cara que desde do Hands, que me encanta muito, um jogadoraço de bola. Volante, assim, ele é um jogador raro, né, canhoto, na função dele, assim, um canhoto tão habilidoso, forte, alto, com boa mobilidade, não é normal. Só que realmente tem essa questão de não ser titular, até porque, assim, a concorrência é muito desleal, né, no Real Madrid. Porque, por exemplo, o Tchouaméni chegou, tomou a vaga do Casemiro, ok. Só que aí quando você vai olhar para as outras duas funções é Toni Kroos e Luka Modric. Meio que ninguém conseguiria competir, sabe? Não importa quem fosse. A gente trocou o nome da categoria de já é craque para já é realidade, ou seja, já tá pronto como jogador, né? Que talvez seja mais uma descrição melhor aí de quem a gente tá colocando ali, beleza? Agora vamos para o Gvardiol, o zagueirão aí do RB Leipzig, que, olha cara, ele é um jogador bastante interessante, é um zagueiro que joga de lateral esquerdo e que gosta de ir pro ataque, gosta de driblar,
né? Ele tem algumas coisas bem interessantes sobre ele e que já foi especulado em grandes clubes europeus. Me parece que em algum momento ele estará indo a caminho aí de um dos grandes clubes, né? Camarada que tem certa altura, bom defensivamente, mas também pode eventualmente quebrar na lateral esquerda ali. Tem muito potencial porque talvez é aquela coisa que a gente ainda tem que ver o cara se provar num clube maior, quem sabe, né? O próximo aqui é o Fábio Carvalho do Liverpool, que me parece um jogador bastante interessante também, tem tido seus minutos aí, e alguns torcedores do Liverpool empolgadões, começaram a dar uma comparada no Fábio Carvalho com aquele Coutinho que começou a brilhar lá no Liverpool muito novo ainda, cara. Então, assim, obviamente que eu não colocaria em já a realidade no sentido de que ainda falta mais cancha pra ele, creio eu, mas é um jovem com muito talento, né? Eu botaria que não tem muito potencial. Ah, sim, tá longe de ser realidade, né? Até porque, assim, ele nem jogava num clube do tamanho do Liverpool até pouco tempo atrás, né? Tá no Liverpool agora. Fez um gol muito importante, né? Da vitória do Liverpool, se eu não me engano, contra o Newcastle. No último segundo, na última bola do jogo. E é uma boa opção aí pro Klopp. Tem bastante potencial. E pro futuro da seleção de Portugal também, né? Beleza, então vamos terminar aqui. O próximo é o Antônio Silva, né? O Antônio Silva do Benfica, que, cara, era um jogador que acho que ninguém conhecia. Talvez os torcedores do Benfica mais fanáticos conheciam ele. Mas era um jogador que tava na base do Benfica e do nada, durante essa temporada, teve que entrar no jogo e se tornou titular. E aí, quando tu vai ver, Antônio Silva titular em todos os jogos de Champions League. Antônio Silva titular nos 2 jogos do Benfica contra o PSG e fazendo partidas bastante seguras. Bastante boas, cara, bastante interessante, assim, não pareceu que ele era um jovem de 18 anos. A gente tava comentando mais recentemente sobre o El Clássico, tu falou que o Balde, né, o Balde da lateral esquerda do Barcelona, sentiu muita pressão naquele jogo contra o Real Madrid e tal, e o Antônio Silva contra o PSG tava parecendo que era um zagueiro de 26 anos, assim, já com experiência, saca? Então, assim, eu não conheci o futebol dele, mas acabei assistindo os 2 jogos do PSG contra o Benfica aí. E dando mais uma pesquisada também, acho que eu colocaria em Tem Muito Potencial, que me pareceu que ele surgiu meio que do nada, mas já tá fazendo um grande trabalho, né? Parece um zagueiro bastante seguro, assim, né? Que é um zagueiro que não treme. Pra você ter uma noção, o cara estreou em agosto, super jovem, e em setembro ele já é eleito o melhor defensor da Liga Portugal. Então, assim, é uma ascensão meteórica. Tipo, uma hora você tá subindo ali para a equipe principal, você tá brigando pelo seu espaço, e na outra você tá sendo reconhecido como o melhor defensor do seu país inteiro em um mês. Agora a gente vai pro Pedri, que olha só, quando o Barcelona vai mal, é outro que a galera vem com 13 pedras na mão pra atacar nele. O Pedri, ele já ganhou o Golden Boy em 2021, ele já foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo por essa premiação. E nunca nenhum Golden Boy ganhou 2 vezes, eu acho que não vai ganhar mais uma vez. Agora, pra mim, é craque, com C maiúsculo, com todas as letras maiúsculas, é um jogador absurdo. Eu acho que no momento que ele estiver jogando num time mais encaixadinho, ele vai acabar sendo reconhecido como um dos melhores do mundo. Acredito que já teve momentos de estar entre os melhores meio-campistas do mundo. Na temporada passada, quando engatou uma boa sequência lá com o Barcelona, ele poderia ser considerado assim. Teve aquela temporada aquela temporada que ele... Cara, o bicho jogou a temporada toda pelo Barcelona, foi pra Eurocopa, jogou a Eurocopa com a Espanha, depois foi pras Olimpíadas, jogou Olimpíadas. Ele tava com, acho que 70 jogos na temporada, uma coisa assim que pra europeu é um nível, uma quantidade de jogos muito absurda. Ele tava até, não sei se tu lembra, nas Olimpíadas jogando com umas olheiras, assim, a galera falando, nossa, estão matando o Pedro, coitado, deixa o cara descansar. E ele já foi eleito Golden Boy, então não acho que ele vai ganhar de novo. E talvez pela fase, assim, não ser das melhores nesse exato momento, eu não colocaria ele como ali como vencedor, preferi escolher o Bellingham. Mas assim, pra mim, cara, craque. Vai ser um jogador... Se as lesões não impedirem ele ou alguma outra questão não impedir ele, acho que vai ser um jogador que pode ser geracional, assim. Pode ser um dos melhores meio-campistas até 2032, vamos ver como é que vai ser. O que tu acha? E é um cara que tá sempre em constância muito grande também, meio que pulou etapas na seleção espanhola, então... Pra mim já é, na realidade, é craque. Pra mim também, cracaço absurdo, assim. Talvez, se tivesse que fazer um ranking, assim, eu diria que ele é, assim, mais craque do que todos esses outros que estão na mesma categoria aqui, né? Mas enfim. Agora a gente pula para o Benjamin Sesko lá do RB Salzburg, que é um jogador que vem sendo monitorado por grandes clubes europeus. E é mais um dessa safra de... Tu percebeu que os atacantes altões voltaram a ser... bastante cobiçados no mercado, cara. Só que assim, é diferente, porque a gente tinha antes o atacante alto, que era aquele cara mais centroavante paradão, né? Aquele camisa 9 grandão, era o Giroud. E hoje em dia a gente tá tendo o Haaland e os projetinhos de Haaland, né? Então tem o Haaland, que é um jogador que é muito alto, mas também tem velocidade, também sabe se movimentar, sair da área quando necessário. No Borussia Dortmund, né? No City ele tá mais
enfincado lá na área. A gente tem o Darwin Núñez, que também é um altão, assim, com características semelhantes. O Vlahovic, que também dá pra comparar. E o Sesco é outro desses caras. Acho que ele tem 1,95 m, se eu não tô enganado. Mas não é aquele cara paradão. Ele tem velocidade, ele sabe jogar pelas pontas também quando ele cai ali, né? Um jogador interessante e que parece que tem vários clubes ingleses já de olho aí pra contratá-lo. Mas assim, não sei, tava dando uma olhada nas estatísticas dele, mesmo jogando na Liga Austríaca, não tá muito bom, ele não tá metendo muito gol não, tá? Mas, não sei, como essa categoria aqui tá muito pequena, ó, não é nada demais, eu vou botar no não é nada demais. Vou botar no não é nada demais, tá aí. O que tu acha? Assim, sinceramente eu não vi o bastante dele pra opinar. A única boa lembrança dele que eu tenho é de um gol, cara. Muito recentemente agora, né? Umas 2 semanas atrás. Foi com a seleção, não foi? Me ajuda. Foi. Cara, que um gol absurdo, Eslovênia, assim. né? Lembrou o Van Basten, sabe? Que Sim. vem o lançamento, ele pega de primeira com pouco ângulo, um gol absurdo, mas não viu bastante dele pra cravar. Eu sei que tem muita gente que conhece ele por causa do Football Manager, né? Em que ele era um jogador daquele especial, assim, que vira craque dentro do jogo, né? Então, ó, eu vou cravar que não é nada demais. O futuro dirá, beleza? O futuro dirá se ele vai ser bom ou não. Vai virar meme, viu? Vai virar meme. Vai ser o Haaland 2.0, daqui a pouco ele tá aí no Manchester City, metendo um gol a rodo. Se virar meme, vocês me cobram depois, beleza? E agora temos um jogador chamado Udog, né? Que o nome dele é lindo, porque é Destiny Udog, né? O destino do cão. Bom, o Dog, ele vem sendo muito elogiado nessa temporada, porque a Udinese é um dos times que tá surpreendendo no campeonato italiano. Os caras estão bem, e ele vem sendo peça fundamental. Ele é um cara que joga como lateral esquerdo, ala pela esquerda, né? Ele tem um apoio bastante bom aí. Eu vou botar que ele não é nada demais. Já foi contratado pelo Tottenham para a temporada seguinte, beleza? Então, na hora que for começar a temporada 23-24, ele será jogador dos Spurs e parece ter um potencial bastante grande, tá sendo muito elogiado, mas não sei, o pouco que eu vi dele me pareceu assim que é um cara competente, mas que não é aquilo tudo. Eu vi uns passes dele meio que tipo assim, bom, ele pode melhorar, obviamente é muito jovem e tal, mas não sei, me pareceu que ele tem bastante força física, que para um ala é sempre importante, mas não sei se ele vai ser um cara de um nível muito grande. Talvez seja um bom lateral esquerdo, né? Mas não algo assim que se destaque no futebol mundial. Eu acho que a chance de um cara chamado Destiny, o Dog, ser craque é 0. Não vai rolar. Eu não consigo enxergar assim, daqui 5 anos, o Paulo Andrade tá indo narrar um jogo do Tottenham e falar: hoje o Destiny vai decidir o destino do time adversário, sabe? Metendo aquelas piadocas dele. Eu não consigo enxergar isso. Então esquece. Então a gente vai abaixar o nível pra analisar jogador pelo nome, é isso? Exatamente. Inclusive o Gnonto tá ali por causa disso, né? Porque o cara é baixinho e quase se chama Gnomo. Então vale lembrar que o Scalvini tem muito cabelo e se chama Scalvini. Então ele já tá no erro. Enfim, a hipocrisia, né? Nossa, como acabamos bem essa tier list, cara. Então tá aqui o gabarito, rapaziada. Bom, pelo menos essa foi a nossa opinião conjunta aí, né? A gente acabou analisando nome de jogador, né? Realmente algo, assim, bastante profissional da nossa parte. E...